obrigado, Senhor. Nós oramos, Deus, aleluia. E por certo, o Senhor já tem colocado uma palavra no coração do seu servo. Nós oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos ainda por estarmos na tua presença, porque sabemos, Pai, que já tem posto a palavra certa no coração do teu servo para transmitir para a tua igreja nesta noite. Pois tu conheces a cada vida que adentrou em tua casa, Pai, porque estamos aqui somente para adorar, somente para exaltar, somente para glorificar e enaltecer a ti nesta noite, ó Pai. Faça assim conforme ainda tudo a tua vontade nesta noite. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Pai, e usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos nesta noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória ao nosso Deus. É bom estar com os irmãos pela primeira vez, bairro São Luís. É um prazer conhecer o povo do Senhor, desta igreja. É um prazer estar com o irmão Itamar, nos ligou, e nós atendemos o convite para estar aqui com os irmãos. Trazemos recomendação do nosso pastor, pastor João Fidelis, que é o pastor vice-presidente do campo de Criciúma, e ele nos incumbiu dura tarefa, né? E nós estamos aqui para ministrar aos irmãos a palavra do Deus que fez os céus e a terra. Quantos querem ouvir a palavra do nosso Deus? Deus abençoe aos irmãos que aqui estamos, obreiros. É um prazer conhecer. Conhecemos aqui o presbítero, que teve outro dia na cidade mineira pregando, uma bênção de Deus. É um prazer estar com todos os irmãos, grupo de louvor. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou estar com meu sogro, com toda a minha família, adorando ao nome do nosso Deus. Vamos ler a palavra, irmãos. Abra a sua Bíblia Sagrada, livro de Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 1. Vamos estar lendo a partir do verso de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos estar lendo a partir do verso de número 3 e compartilhando com os irmãos algo que o Senhor Deus tem realizado através das nossas vidas, ministrando, fazendo menção do nome do Senhor como sua testemunha, e nós teremos com certeza a bênção de Deus nesta noite. Quantos acharam podem dizer amém? Amém. Diz a palavra do nosso Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das tribulações, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos.
mas aí nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, em quem ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e nos livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Amém, irmãos? Estejam assentados todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos diante de um homem chamado Paulo, grande missionário, homem que escreveu a maior parte da Bíblia, as maiores escritas, os maiores livros, ou uma quantidade maior de livros da Bíblia Sagrada, foi escrita por Paulo, devido à sua renúncia da sua própria vida, devido a uma entrega absoluta, total, ao Senhor nosso Deus. Ele experimentou, ele teve experiências, ele teve um combate, ele teve uma luta, ele teve uma guerra que alguns dos outros homens de Deus não tiveram. Paulo, ele é, depois de Jesus, a inspiração dos missionários. Estamos em culto de missão, estamos em um culto de família, e para isso a palavra do Senhor, tenho certeza que alcançará os nossos corações, para entendermos por que estamos aqui e para que estamos aqui. Paulo, ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, a epígrafe do texto diz: ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu, através de todas as suas missões, através de todas as suas tarefas como missionário do Senhor. Ele teve experiências amargas com Deus. Paulo foi um homem que foi perseguido, Paulo foi um homem que foi apedrejado, Paulo foi um homem que foi açoitado, mas nem por isso, em nenhum momento sequer, ele pensou em parar, em nenhum momento sequer ele pensou em desistir, em nenhum momento sequer ele pensou em largar tudo por causa da perseguição, por causa da afronta, por causa das palavras que lançavam a ele. Nem por isso ele desistiu de servir a Deus e de dar continuidade ao ministério profético de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Como ele alcançou esse êxito? Como ele alcançou essa fortaleza? Como ele alcançou, aleluia, essas experiências que ele teve com, aleluia, o Senhor Jesus, através da menção da sua palavra. Quando nós lemos esse capítulo, nós começamos a entender um pouco de quem era Paulo e a forma que ele usava para não parar, para prosseguir e continuar prosseguindo na evangelização e no ganhar almas para o reino dos céus. O texto sagrado diz que ele escreve uma carta para a igreja de Corinto. Era uma igreja sofrida, perseguida, era uma igreja que estava sendo afrontada, era uma igreja que estava perdendo as forças, era uma igreja que estava perdendo o seu objetivo, era uma igreja que estava perdendo o seu foco, era uma igreja que estava perdendo a sua identidade, era uma igreja que estava perdendo o seu caminho de quê? De testificadora, de evangelizadora e de ganhadoras de almas. Por quê? Por causa da perseguição, por causa da afronta, por causa do apedrejamento, por causa, meus irmãos,
Então Paulo pega a sua caneta e ele começa a escrever a segunda carta à igreja de Corinto. Aleluia! E ele começa escrevendo, versículo de número 3, para você dar glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Quantos podem glorificar a esse Deus? Paulo escreve para uma igreja ferida. Paulo escreve para uma igreja machucada. Paulo escreve para uma igreja calejada. Paulo escreve para uma igreja que estava esfriando-se devido às perseguições, devido aos imprevistos inesperados. E aí ele começa a escrever: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se você está aqui, é porque a misericórdia de Deus está sobre você. Se você está aqui, é porque Deus tem um plano com você. Se você chegou aqui, é sinal que Ele está contigo, te ajudando, te carregando, te dando força, para nós juntos termos as nossas experiências com Ele. Glória a Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, nós termos as nossas tribulações. É interessante nós sofrermos as nossas perseguições. É interessante nós sofrermos as nossas provas, porque são elas que nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus. São elas que nos fazem experimentar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi esse amor, meus irmãos, que fez o nosso Cristo descer do céu de glória, permear durante os seus anos na terra e morrer crucificado no madeiro. Foi este amor que nos fez confiar na sua palavra, que nos fez entender um pouco dos seus mistérios. E Paulo começa, irmãos, a trazer uma mensagem de renovo para a igreja. Ele começa a transmitir uma mensagem de consolação para a igreja. E quando eu entro nesse texto, eu lembro lá de Josué, capítulo de número 24, quando Josué é chamado, é separado para ser o sucessor de Moisés, e no seu início de ministério ninguém dava nada para ele, ninguém, aleluia, colocava-se do lado dele por inteiro, sempre com um pé lá e o outro cá, porque não tinha experiências com Deus. Mas eles esqueceram que Josué andava lado a lado com Moisés. Aleluia. E quando Josué olhava Deus trabalhar na vida de Moisés, ele guardava no coração. Quando ele olhava Deus pelejar na vida de Moisés, ele guardava no seu coração. Todo o ministério de Moisés, Josué foi armazenando no seu coração. Todo o ministério de Moisés, Josué foi andando com ele, só olhando e observando e guardando no cantinho do coração. Parece que ele já sabia que ia precisar disso. Parece que ele já sabia que um dia ele iria precisar de tudo isso. A Bíblia Sagrada diz lá no capítulo de número 24, ele reúne todo o povo e ele começa a relatar toda a história, desde Adão, desde Abraão,
ele começa a relatar toda a história para o povo e começa a mostrar quem era Deus e o que Deus tinha feito no meio do povo. Para quê? Para despertar a atenção do povo que o Deus de Israel não havia mudado. Era o mesmo Deus de Abraão, era o mesmo Deus de Isaac, era o mesmo Deus de Jacó, era o mesmo Deus de Moisés, era o mesmo Deus de todos os profetas e continuava ainda sendo o mesmo Deus na época atual. Reúne o povo e começa a relatar desde o início até o fim do seu ministério. A Bíblia diz que ele reúne e começa a falar para o povo: Deus vos deu uma terra que vocês não edificaram. Deus vos fez beber de vinhos que vocês não plantaram. Deus vos deu exércitos nas vossas mãos, não pelo teu braço e nem pela tua espada, mas pelo poder da sua palavra. Ele começa a relatar. Sabe quem foi que abriu o mar vermelho? Foi o Deus de Israel. Quando vocês chegaram diante dele e não tinham para onde ir, olhava para a frente, estava o mar, olhava para o lado, estavam as montanhas, e quando vocês olhavam para trás, estava o exército de Faraó e os seus cavaleiros, e para onde eles passavam, passava matando, passava ceifando, passava tirando vidas, mas foi esse Deus que vos guardou e abriu o mar vermelho e vocês passaram em pés enxutos. Aleluia! Esse é o Deus que vos fala. E ele começa a dizer: vocês passaram por cidades, vocês conquistaram aldeias, vocês conquistaram circunvizinhas todas, porque Deus era com vocês. Foi ele que operou maravilha, foi ele que abriu o Jordão para vocês passar. E sabe o que ele fez? Quando vocês chegaram do outro lado do Jordão, ele mandou vocês voltar. Reúne todos os líderes de cada tribo e manda eles pegarem uma pedra e colocarem aqui e fazerem um altar. Para quê? Para uma geração que vem depois de vocês, eles vão olhar para esse monumento e vão dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que abriu o Jordão. Ele relata toda a história. Por quê? Porque nós temos um problema conosco: o esquecimento daquilo que Deus fez em nossas vidas. Quando nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós, a tristeza invade o nosso coração, e essa tristeza se torna um câncer mortífero, vai matando a nossa vida espiritual. Nós deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de consagrar, porque já não acreditamos mais que o nosso Deus ainda é o mesmo. Essa igreja aqui estava esquecendo o Deus que eles serviam. Essa igreja aqui estava esquecendo quem era o Deus de Paulo, quem era o Deus de Pedro, quem era o Deus dos discípulos que andavam com Jesus, quem era o Deus que sondava a vida deles, que protegia a vida deles. E aí Paulo começa a ilustrar agora também as suas experiências missionárias. Nós estávamos indo, ele relata, meus irmãos, a cidade, aleluia, a uma parte do planeta. Eles se deslocaram para a Ásia, e no meio dessa viagem, ele relata que houve um grande e inesperado momento de dificuldade, a ponto dele mesmo reconhecer, dizendo: nós desistimos até da própria vida. Paulo estava dizendo: eu já tinha deixado de mão, eu já tinha largado tudo de mão, porque
eles começaram a falar um para o outro: realmente foi Deus, realmente foi o nosso Senhor, foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que quebrou o jugo do pecado, foi Ele que nos fez livre. Livre para quê? Para servir a Ele, para agradar a Ele, para bendizer o nome dEle. Fique para o teu irmão e diga para ele: foi Jesus, foi Ele que mudou a minha vida, foi Ele que mudou a tua história, foi Ele que te trouxe. É interessante, irmãos, uma vez por outra, nós pararmos e analisarmos o que Deus já fez, já realizou em nossas vidas. Porque no momento em que nós pararmos de analisar aquilo que Deus já fez, vai se tornar monótono. Você vai vir para a igreja e vai sair da igreja da mesma forma. Você vai vir para o culto de vitória, vai fazer o teu propósito e vai sair da mesma forma. Mas quando você vier para o culto lembrando, foi naquele culto que Deus batizou o meu irmão com o Espírito Santo, foi naquele culto que o meu irmão foi curado, foi naquele culto que Deus abriu as portas, foi naquele culto que o meu filho foi salvo, foi naquele culto que Deus falou comigo. Aí as coisas vão mudar. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos esquecendo do poder infinito do nosso Deus. Nós estamos desistindo de lutar por certa circunstância que desejamos, porque estamos desacreditando do poder de Deus. Nós estamos perdendo algo de especial em nossa vida, porque estamos desacreditando no poder de Deus. Estamos chorando tempo atrás de tempo, porque estamos esquecendo do poder do nosso Deus. Nós estamos desesperados, porque estamos esquecendo do poder do nosso Deus. Nós estamos, meus irmãos, entristecidos, porque estamos esquecendo do poder do nosso Deus. Nunca houve tantos sintomas negativos dentro da igreja como estamos vendo agora. Tudo está invadindo a igreja, tudo está tocando na igreja, porque estamos esquecendo do poder de Deus. Aleluia. Sabe por que a depressão ela está se alastrando assim tão rapidamente? Porque o mundo está esquecendo do poder de Deus. Sabe o que é a depressão? A depressão vem por causa da falta de esperança, falta de coragem, falta de condições de nós resolvermos aquilo que nos incomoda. E quando não conseguimos resolver, nos entristecemos, porque o nosso braço não resolveu, a nossa mentalidade não resolveu, a nossa faculdade não resolveu, a nossa esperança não resolveu, o nosso pai não resolveu, a nossa mãe não resolveu, o nosso pastor não resolveu, o nosso melhor amigo não resolveu, e aí nós nos sentimos só. E vamos para a caverna. Mas graças a Deus que Deus ainda visita na caverna, porque as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. Eu não sei a tua situação, mas se tu estiveres na caverna, ele vai te visitar. O plano dele é perfeito na tua vida. Tu não vai parar aí. Ele é o Deus e Pai das consolações. O que está te afligindo, Paulo diz lá no capítulo de número 4, verso 17 de Filipenses: não andais ansiosos com coisa alguma, antes as tuas petições, as tuas orações sejam conhecidas diante de Deus. Está
difícil, ora um pouco mais. Está difícil, chora um pouco mais. Está difícil, adore um pouco mais. Está difícil, passe tempo na presença dele um pouco mais. Coisa gostosa é dobrar o joelho e derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor e receber a sua consolação. Coisa gostosa é sentir a mão dele sobre a nossa cabeça, dizendo: não temas, meu filho, eu sou contigo. Não te pasme, eu sou teu Deus. Coisa gostosa, irmãos. Glória a Deus. Coisa gostosa é ouvir aquilo que Deus falou para Moisés. Diga para Faraó, Moisés, que eu sou o que sou. Diga para Faraó, Moisés, que o eu sou te enviou. Sabe o que ele estava dizendo? Diga para ele que eu serei na tua vida aquilo que tu precisares que eu seja. Diga para ele, Moisés, que aquilo que ele colocar como barreira na tua frente, eu serei contigo para te transpassares. Deus está dizendo para você nesta noite: Ele será para ti o que tu precisares que Ele seja, para tua mão permanecer de pé, exaltando, glorificando, bendizendo, enaltecendo o nome do Senhor. Aleluia! Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia Sagrada diz que muitos caem, muitos se encurvam, mas muitos estão de pé. Aleluia. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que a vitória do teu problema faça menção do nome do teu Deus. Que a vitória na tua família faça menção do nome do teu Deus. Ele é poderoso para entrar lá e resolver. Glória a Deus. Aleluia. Nós cuidamos do culto de vitória ali na sede. E nós estamos em uma campanha que tem como título 7 clamores ao céu. Meu irmão, você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o que Deus está realizando. É preciso clamar a Ele, é preciso, aleluia, chamar por Ele, é preciso confiar nele para permanecer de pé, irmãos. Agora escute: missão não se faz sem você conhecer o seu Deus. Missão não se faz sem antes você receber uma revelação de Deus. Não se faz missão sem ter o poder de Deus em nossas vidas. Porque se não tivermos, nós vamos parar, nós vamos desistir, nós vamos sucumbir. Porque missão é você enfrentar o inferno cara a cara. Missão é você enfrentar o teu adversário olho no olho. Missão é você entrar, aleluia, dando a cara a tapa, confiando que Deus é a tua vida e vai te abençoar. Porque se não for assim, não se faz missão. 7 anos fazendo missão, pregando a palavra do Senhor em um país que, segundo eles dizem, que são como a galinha. Morreu, acabou tudo. Aproveita-se o hoje, aproveita-se o agora, porque morreu, acabou tudo. Berço do avivamento foi a Europa. E quando você pisa nela, se você não tiver uma estrutura, você sucumbe. É um abismo aberto para engolir as almas. Pregando a palavra, nós padecemos, sofremos, perseguidos fomos